Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você assistirá ao especial Terceira Assembleia de Presidentes do Sistema CFA-CRAs. O Rio de Janeiro foi sede do encontro e, neste programa, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o presidente Wagner Siqueira, fala sobre o futuro da administração nos próximos 50 anos. Veja agora. Nos dias 21 e 22 de agosto, o Rio de Janeiro recebeu a terceira Assembleia de Presidentes do Sistema CFA-CRAs. O evento aconteceu no Hotel Windsor, em Copacabana, e reuniu presidentes e representantes de 24 estados do país, além de conselheiros federais e do presidente do CFA, administrador Sebastião de Mello. Dentre as pautas selecionadas para a discussão estavam a apresentação do Sistema Integrado de Gestão, o acompanhamento do sistema eleitoral, informações sobre os projetos de lei que visam melhorias para a carreira de administração, observações sobre o projeto administrador na gestão municipal, entre outros assuntos. Pela Regional do Rio de Janeiro, foram apresentados os projetos da emissão de registro de comprovação de aptidão para a pessoa física e jurídica de forma online, a plataforma de ensino à distância da Universidade Corporativa do CRA-RJ, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, e o lançamento oficial do Fórum Internacional de Administração, que será realizado em 2015. No programa de hoje e no da próxima semana, você verá tudo o que aconteceu nessa importante reunião para a administração do Brasil. Em seu discurso de abertura, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, afirmou que é preciso avaliar as funções e decisões tomadas nos últimos 50 anos. Vamos fazer o ano que vem 50 anos de desafios. Aniversário. Aniversário é sempre tempo de retrospecto. É tempo de rever o que passou. É tempo de avaliar os ganhos e perdas de que tivemos nesse período. Mas também é tempo de avaliar as vitórias, os avanços, as conquistas, as frustrações, os ganhos, as decepções e as perdas. Mas mais do que tudo, é tempo de pensar, e agora? O que fazer? Isso sempre me faz lembrar um camarada muito conhecido, né? Vladimir Ilyich Ulyanov, que ele tem um texto maravilhoso sobre o que fazer. Vladimir Ilyich Ulyanov era o Lenin, o apelido Lenin. Mas aniversário é um tempo de firmar propósitos, de redefinir novos rumos, de construir um novo caminho. É tempo de trilhar uma nova trilha, de percorrer uma nova vereda. Com base, certamente, presidente, e assentados todos nós, a nossa profissão, nos ombros de gigantes que foram os colegas que nos antecederam nesses 50 anos, é preciso que o passado construído por eles seja compreendido, que o passado aqui e agora é presente. Porque o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. O que eles nos legaram e nos deixaram como passado que se tornou presente é porque ficou e que precisa ser não só respeitado, mas a partir daí alavancarmos. Vivemos nesse momento de 50 anos, presidentes, colegas, 50 anos, opções de destino. Precisamos construir um novo presente, um novo futuro, para que o que é hoje se torne amanhã também e se torne passado. Mas não um passado, mas também um passado que se eternize, não um passado que se eternize numa descontinuidade histórica, num gap, num salto, na construção de um novo tempo. Precisamos de uma nova vontade e este consenso ajustado aos novos tempos. Como disse, vivemos uma opção de destino. Ou vamos ficar marcando passo. Presidente Sebastião Mello, colega,
colegas presidentes dos conselhos regionais, senhores conselheiros federais, senhores colegas presentes, é preciso construir já e agora um novo conselho, um novo sistema CFA-CRAs. Vislumbrar novos destinos para a profissão, mas não apenas vislumbrar, transformá-los em realidade. Para se falar em condições objetivas, como categoria essencialmente marxista-leninista, já que lembrei Lênin e o Vladimir, né? Das condições objetivas, o Roberto logo entendeu, eu já vi. Hein? Até porque foi ele que eu falei o nome completo do Lênin, ele captou logo. Hein? O passado te condena. Temos todas as condições objetivas hoje, as mais favoráveis. As circunstâncias se articulam em nosso favor. É um tempo perfeito, de horizonte límpido, que nos convoca à reflexão e à ação, ao pensar e ao agir. As circunstâncias do destino colocam na mão do presidente Sebastião Melo condições inusitadas e invulgares de liderar e construir esse novo tempo. O administrador experimenta de forma aguda, neste momento de globalização e de mundialização da economia, o problema de definição do seu papel e de suas funções essenciais no conjunto das profissões regulamentadas do nosso país. O simples deslocamento de suas atribuições legais pela simples atualização da Lei 4769 em nada alterará o atual quadro de crise, de indefinição, de marca-passo e até mesmo de perplexidade, se, acima de tudo, não forem revistas as bases conceituais e doutrinárias, muito mais do que as bases operacionais, com as quais tanto insistimos, sobre as quais a profissão e suas entidades profissionais se apoiam. Parece-me útil, presidente, analisar esse papel a partir de duas concepções básicas, uma desenvolvimentista e outra disciplinar ou juridicista. Alguns vão preferir fiscalizatória. Essas concepções não se excluem mutuamente, nem excluem outras. Contudo, tal polarização, desenvolvimentista, juridicista, né, facilita o exame de diferenças conceituais significativas na nossa forma de pensar e agir. E essas diferenças conceituais decorrem de ênfases bastante distintas, presidente, na estratégia de condução da profissão em todo o Brasil até agora. Creio que praticamente a totalidade dos dirigentes e lideranças da profissão, de todos nós, ao longo do tempo e do espaço, tem conduzido a nossa profissão dentro do script disciplinar e juridicista. Se preferirem por eufemismo, podem chamar de fiscalizatório. Mas é juridicista mesmo, tamanha ênfase na dimensão legal e legalista sobre as quais a gestão das nossas entidades se apoia. Não importa quão intencional, deliberada, consciente ou não, irreversível ou circunstancial tenha sido essa orientação. O fato é que a percepção generalizada que hoje se tem da profissão, tanto internamente quanto no conjunto da sociedade e no mundo das organizações, é a mesma em termos de papel e do seu nível de contribuição social. Embora aqui ou ali, todos nós, nos nossos estados, o Conselho Federal, mas sempre sistematicamente, tenhamos todos tentado introduzir orientações modernizantes para a superação do velho papel social de uma profissão ainda, temos que assumir isso, absolutamente secundária no elenco das profissões no Brasil.
Na terceira Assembleia de Presidentes do Sistema CFA-CRAs, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, citou os novos rumos da administração para os próximos 50 anos. A oportunidade do momento atual, presidente Sebastião, que se nos apresenta propiciando ao administrador o desempenho de um papel social que ainda não foi assumido por nenhuma outra profissão. Em cada momento histórico, profissões diferenciadas têm desempenhado um papel relevante na sociedade. Foi assim com os advogados, o país dos bacharéis. Depois foi assim também com os engenheiros, do Brasil potência, do século XXI. O país do futuro. Foi assim com os militares no período de chumbo da ditadura militar. Foi assim com os economistas no Brasil milagre. A história nos convoca agora. A participação. É chegada a nossa hora do administrador. E para isso nós temos que mudar conceitos, porque os conceitos modulam e dirigem os destinos. A sociedade nos chama, como disse Peter Drucker, que todos gostam de citar, mas a gente pouco o obedece. Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. O papel de subdesenvolvimentista é certamente a melhor forma de o sistema CFA-CRAs se desvencilhar do labirinto em que se meteu, a andar quase exclusivamente com funções legalistas relacionadas aos direitos e deveres do profissional. E a linha desenvolvimentista abrirá diferentes frentes mais prováveis de sucesso, as quais poderão servir de contrapeso às dificuldades inerentes ao juridicismo, ao legalismo, aos velhos hábitos, ao disciplinamento, que teremos que apresentar como sistema também. Suprime-se lentamente ao longo da nossa história, nesses 50 anos, competências e atribuições dos regionais, que são transferidas, pouco a pouco, para o sistema federal, para o Conselho Federal. O CFA, pouco a pouco, se torna num grande CRAzão. Essa aqui é a verdade. Presidente, me perdoe, mas eu não posso deixar de compartilhar com os companheiros aqui essas reflexões de quem está há 30 anos no sistema, 16 anos como conselheiro e 14 anos completamente fora. E percebendo essa realidade. O CFA, e para compensar o que o CFA executa de tarefas e atribuições dos regionais, cada vez mais não tem tempo, perde a vocação de fazer o que lhe compete, como órgão formulador de políticas e de ações estratégicas. Meu caro presidente Sebastião, a história lhe convoca. A nossa profissão demanda a desenfatização progressiva da ênfase da linha disciplinar ou juridicista, em favor da linha desenvolvimentista. Não é a exclusão da linha disciplinar ou juridicista, o que seria inviável e indesejável, mas a primazia do papel desenvolvimentista, papel esse que nós não temos optado conceitualmente ao longo de nossa história. Presidente, você está no olho do furacão, precisa liderar a construção desse novo tempo, e você tem exatamente 2 anos, com nova gestão que vai ter, mais esses 4 meses até o fim do ano. Você tem 2 anos e 4 meses para realizar essa mudança. Liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Você é o nosso líder, nós somos os liderados e a situação nos convoca. O Administração em Debate desta semana termina aqui. Na próxima semana, um outro programa para você. Até lá!